Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nessa série de episódios, vamos receber os jurados do Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio e a nossa nova operação publicitária. Hoje vamos bater um papo com a Luciana Aguiara. Luciana é diretora executiva de criação da Circus Media Monks. A paixão por experiências digitais fez a Luciana mudar de carreira no início dos anos 2000. De redatora offline, ela passou a acompanhar as tendências da criatividade e tecnologia para criar campanhas e projetos com inovação. Acumula hoje mais de 400 prêmios em festivais de criatividade do mundo todo, incluindo Cannes. Luciana, muito obrigado pela presença. O prazer é meu. Prazer estar aqui com vocês. Aqui comigo para conversar com a Luciana, temos o Daniel Canelo, que é o nosso diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. Luciana, você é uma expert aí no mundo digital. Na pandemia, agora que a gente vive aí há 1 ano e meio, a transformação digital das marcas deu um salto, né? E afetou em cheio ali a relação delas com seus clientes, né? Como que isso alterou a maneira de se comunicar, a forma de se comunicar e a relação das marcas e clientes com as agências? Tem um ponto assim, eu acho que as pessoas deram um salto digital, né? E as marcas, elas tiveram que correr para acompanhar, para não ficar para trás, né? Durante esse tempo. Então, assim, em relação às agências, acho que a gente ainda vê exemplos de agências que não pensam tão digital, tá? E agências que também pensam digital de um jeito ainda tradicional. O que eu quero dizer com tradicional, né? Elas colocam as coisas em caixinhas, então tem a caixinha, o quadrado de dados, estratégia, criação, produção, né? E essa divisão de tarefas com tempos diferentes acaba desacelerando um pouco o processo. E o que a gente viu durante a pandemia é que as marcas tinham bastante pressa, né? Elas precisavam muito de agilidade, né? Assim, mas várias agências trabalharam de um jeito que deu super certo, que é integrar, né, tudo, ter todo esse trabalho feito meio que ao mesmo tempo, várias mãos, e uma coisa muito legal é que a gente vê que o que está dando certo agora, o que é liderado pelo social, né, porque justamente é o canal mais próximo das pessoas, né, tanto do ponto de vista de dados como de conteúdo. No social que as marcas vão olhar o momento cultural, como as pessoas vivem, trabalham, se divertem. E com essas informações, aí sim, a gente consegue criar uma grande ideia, trabalhar todo o ecossistema para falar com essas pessoas no lugar certo, do jeito certo. Agora, depois dessa corrida, agora está na hora das marcas aqui no Brasil trazerem mais experiências para as pessoas. Mas acho que é meio que por aí. Ótimo. Daniel? Oi, Luciana, muito bom falar aqui contigo. Vocês, né, a sensação que dá, né, é que trabalham muito bem aí os conceitos digitais, né, e são muito embasados em dados, né, tem um analytics muito forte, né, essa me parece uma grande marca aí de vocês. Como é que vocês trabalham, né, a questão da união de criatividade com essa parte analítica, com a necessidade de gerar performance ao final do dia, né? E além disso, como é que vocês estão estruturados internamente, né? Como que é a organização do time de vocês aí para entregar performance e resultados, né, nos projetos de vocês? Tá. Então, assim, só para explicar um pouquinho, né? A gente tem o grupo S4 Capital. Então, a gente tem a Media Monks, que é a produtora, a Circus, que é uma agência, e tem junto a Mighty Hive, que é uma agência especializada em mídia de performance, que já tem umas 100 pessoas. E, além disso, há pouco tempo, a gente também comprou a Raccoon, que também é especializada em mídia de performance, e tem umas 700 pessoas também. Então, assim, como é que a gente trabalha? A gente cria equipes dependendo do projeto e das necessidades do cliente, tá? Então, a gente cria esses squads de mídia, criação, planejamento e produção, e o que traz bastante agilidade, tanto na hora de você botar uma campanha no ar, como também de trocar, né, conforme a performance. E assim, criatividade, craft, né, que a gente chama da execução, são fundamentais para a gente ter resultado. Então, assim, a gente vê que para entrar na conversa das pessoas, a gente precisa ser relevante, não importa onde e qual formato que a gente estiver conversando com elas.
Ótimo. Luciana, você falou de social agora, né? A gente estava, no começo da conversa, você falou muito do social e da importância do social. A gente tem hoje uma patrulha gigantesca nas redes sociais, né? Qualquer coisa que a gente coloca nas redes sociais desperta ou a ira ou o amor, enfim. Uma coisa extremamente polarizada, tem discurso de ódio rolando solto lá dentro. Como é que vocês calibram ali as campanhas que vão para o social, né? Como é que vocês se guiam por isso? Vocês se ligam? Como é que vocês fazem essa ligação com o social para evitar esse tipo de crise, né? Sei que às vezes é possível evitar, tem coisa que a gente não evita, mas enfim, isso de alguma maneira tolhe a criatividade na hora de criar alguma coisa? Vocês pensam nessa reação antes de criar? Como é que é esse trabalho com o social? Sim, assim, hoje em dia a gente, justamente, né, como a gente olha toda essa movimentação cultural, né, que está acontecendo no social e a gente trabalha muito com isso, então olhar para isso é absolutamente importante, né? Você não pode deixar uma marca, colocar uma campanha no ar, sendo que, assim, você sabe que vai ter um backlash. Então a gente analisa todos os pontos. Isso, assim, ele mais direciona a criatividade do que tolhe, né? Porque, assim, às vezes a marca pode ter um propósito, pode ter uma mensagem para passar, e a gente tem que tomar muito cuidado do jeito que a gente vai passar essa mensagem. Então, assim, na verdade, tudo se resume a bom senso. Criatividade, mas assim, bom senso. Você não pode, você nunca pôde, agora é muito menos ofender, enfim, ter um discurso que não tenha diversidade, né, ou um discurso que não tenha base. Então, assim, eu acho que faz parte. Isso eu acho que no final sempre teve, só que agora as pessoas têm as ferramentas para reclamar e de um jeito muito mais fácil, né? Então, assim, a gente tem esse super cuidado, sim, o tempo inteiro, mas eu acho que isso não acaba tolhendo, mas sim direcionando a criatividade. Muito boa essa colocação, né? Mais direciona do que tolhe, isso é interessante. Daniel? Luciana, você mencionou aí um ambiente de aquisições, né, de fusões aí de vocês, né? Como é que vocês se estruturam? Como é que é o dia a dia, né, de uma empresa crescendo tanto, né, de um ambiente crescendo tanto? Quais são os grandes desafios aí de negócios propostos aí por esse grande movimento de vocês aí de aquisições e de fusões? Olha, uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, e assim, a gente está tendo toda essa integração de várias empresas e de culturas diferentes, mas é muito interessante, assim, porque todas as empresas que estão fazendo parte, né, desse grupo, elas são absolutamente abertas e trabalham já de um jeito muito moderno. Então, assim, está sendo muito tranquila essa integração. Aqui no Brasil, isso foi absolutamente, assim, fácil, né? Então a gente tem essa parte de produção digital, a gente tem a parte, né, o pensamento de agência, né, de toda a parte de estratégia, planejamento, criação. Então é muito bom a gente ter essa parte de produção e mídia junto. Então a gente trabalha realmente muito junto e isso vem encantando vários clientes, né, com esse jeito novo de trabalhar. Não só aqui, como assim, no mundo inteiro. A gente também faz trabalhos para o resto do mundo, entra em pitches globais para caramba, porque, assim, querendo ou não, assim, o Brasil ainda ainda, e vai continuar sendo por sempre, espero, um polo criativo muito importante. Muito bom. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Estamos conversando hoje com a Luciana Aguiara, da Circus Media Monks. Luciana, você, durante muito tempo, foi redatora offline, né? Que experiências do mundo offline você traz para essa carreira digital? Tem alguma semelhança, algum aprendizado, alguma coisa que você usa hoje, que você usava quando você era uma redatora offline? Parece uma coisa tão antiga, né? Quando a gente fala offline, enfim, mas o Estadão também sofre disso, porque o Estadão é um veículo online, digital, mas também tem um pé pesado ali no offline, né? Enfim. Sim, é tão engraçado, né? Parece que eu estou desconectada da tomada, né? Tipo, puxa o plug quando fala offline. Assim, eu vou falar que eu tive uma sorte, tá? Porque, assim, entregando a idade, mas eu comecei numa época que, assim, que tinha uns nomes ainda, né? A gente tem outros nomes, mas, assim, eu tive a chance de trabalhar com pessoas brilhantes e aprender com pessoas brilhantes. Então, isso criou para mim uma base muito sólida de propaganda, né? De publicidade. Porque, assim, você acaba aprendendo, vendo de perto, né, a construção de marca, como se criam conceitos muito poderosos, e o mais importante, o poder da síntese numa ideia. Né? Quando a gente olha para um anúncio de print,
tem um poder de síntese que hoje em dia vira quase arte, né? Então, assim, foi uma escola muito importante. Isso, assim, a gente traz para o dia a dia, digital ou não digital, entendeu? Assim, hoje em dia não tem mais essa diferenciação, mas, assim, é uma coisa que realmente dá uma base e que não importa a mídia, não importa o formato, mas você sempre tem que ter um bom conceito forte por trás, né? Mesmo hoje em dia, quando a gente vê muitas ações, um PR stunt, uma ação dentro de um game, seja lá o que for, se você não tiver pertinência com a marca e com o propósito que você precisa comunicar, não faz sentido. Então, essa base é muito importante, acho que para todo mundo, e eu vejo que isso, hoje em dia, todas as pessoas assim, né, que trabalham em agências, os criativos têm essa base, mas de jeitos diferentes, e vão aplicando dessa maneira. Não, é legal isso que você falou, né? Porque tem isso mesmo, né? O print é uma coisa sucinta, né? Você tem que fazer uma peça ali que seja na medida, né? Muito bom. Exatamente. Daniel? Luciana, você falou sobre base, né? Sobre conceito sólido. Eu acho que também está intimamente relacionado a conteúdo, né? Como é que você vê o papel do conteúdo aí nos projetos publicitários de vocês? Você acha que o conteúdo é realmente aí o que manda, né? É o fator preponderante aí de uma campanha, né? E pegando um pouco o gancho nisso, como é que você vê um publisher como nós, né? Como o Estadão, agora, inclusive por meio do Estadão Blue Studio, né? Como é que a gente consegue ajudar numa estratégia aí que envolva produção de conteúdo? Sim, olha, eu acho que o conteúdo é o jeito menos intrusivo, né, das pessoas consumirem marcas hoje em dia. Então, a forma do conteúdo mudou, não vai parar de mudar, pode estar nas redes sociais, dentro de games, streaming, até um out of home, na rua, na TV, experiências imersivas, assim, tem vários tipos de conteúdo, né, mas todo conteúdo é válido, mas, assim, ele tem que ter fazer parte de todo um ecossistema de comunicação, né? É o que a gente estava falando, você tem um conceito muito poderoso, você tem uma ideia poderosa, mas assim, hoje em dia tudo é muito fragmentado, as pessoas estão consumindo conteúdo em lugares diferentes. Então, quando a gente fala em ecossistema, como é que você transmite essa mensagem através de conteúdo em lugares e para pessoas em tempos diferentes, né? Então, isso depende muito, né, de como as pessoas estão consumindo o conteúdo. Então, acho que, por exemplo, um publisher como o Estadão tem um grande papel nessa história, né? Porque as marcas precisam realmente de alguém para ajudar a identificar tendências culturais e precisam agir muito rápido. Então, é fundamental o papel. O Estadão pode não só, por exemplo, apontar o caminho, como também antecipar mudanças, antecipar tendências, e acho que mais do que isso, né? Criar essas mudanças, criar essas tendências e trazer essas oportunidades para esse ecossistema de comunicação que não para de se mexer. Então, acho que é fundamental o papel. Bom, Luciana, estamos aqui conversando com a Luciana Aguiar, da Circus Media Monks. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Luciana, você acha que a criatividade, né, a criatividade nas campanhas ali foi, de alguma maneira, prejudicada pela pandemia? Li muito aí de escritores e de roteiristas que estavam sem ideias para criar, enfim, estavam abalados aí por esse estado que a gente está vivendo há 1 ano e meio, né? Estado mental, exaustão, enfim, cansaço, gente morrendo, enfim. E aí simplesmente não consegue, tem lá um bloqueio criativo. Como é que você vê aí? Você acha que, de fato, houve afetou dessa maneira a criatividade, o que a gente está vivendo hoje? Olha, a gente vê realmente, assim, as pessoas sofreram e continuam, né, ainda sofrem muito com isso. Falando do ponto de vista, assim, né, com as pessoas que eu trabalho, com quem eu convivo, os criativos de agência, assim, é uma montanha-russa, né, porque realmente você não ter o contato, não saber o que vai acontecer, tem essa pressão psicológica muito grande, mas ao mesmo tempo, assim, infelizmente, né, mas é um fato, né, geralmente as crises acabam também impulsionando a criatividade. Então, assim, acho que na pandemia todo mundo teve que correr para pensar diferente e fazer diferente. Algumas pessoas, claro, ficaram um pouco mais
com medo e tiveram problemas mesmo, mas assim, no dia a dia muita gente correu para pensar diferente, fazer diferente, e eu vejo assim, um resultado falando de propaganda, né, no geral, no resto do mundo, não só no Brasil como no mundo inteiro, todo mundo ficou mais sensível, a gente vê muito mais empatia nas campanhas que saíram, né, nos trabalhos que saíram, tem mais cuidado, tem mais sensibilidade na comunicação. E assim, do mesmo jeito que a gente olha do ponto de vista digital, eu passei agora por um júri em Cannes, julgando Digital Craft, que é uma categoria muito difícil para o Brasil, porque tem trabalhos assim, com uma produção e um craft estratosférico. Então, quando a gente olha para o Grand Prix, que foi nessa categoria, aquele projeto Astronomical, que é o show do Travis Scott dentro do Fortnite, assim, elevou a barra de o que você pode fazer dentro de um game na estratosfera. E também, assim, você vê como o entretenimento, como as marcas, assim, olhando para não só para esse trabalho, mas para vários outros, como as marcas acharam um novo propósito durante a pandemia, que isso foi muito interessante. Tem um trabalho criativo muito forte por trás disso, que é trazer entretenimento para as pessoas no momento que está todo mundo em casa, de saco cheio, entendeu? Sem ter o que fazer. Então, assim, tem resultados da pandemia que são incríveis, assim, do ponto de vista criativo. A gente pode ver isso nos resultados até de Cannes, né? Quando você vê dos 2 anos, 2020 e 2021. Tem muito trabalho muito criativo, muito bom, e eu acho que em todos eles assim, tem essa sensibilidade, seja para trazer entretenimento, marcas que deram um shift para trazer entretenimento num momento tão difícil, para trazer, né, o fã, a diversão um pouco para as pessoas dentro de casa, como também trabalhos com causas que realmente ajudaram várias pessoas e a sociedade como um todo, né? Então, assim, você tem esse ponto, esse balanço da criatividade, acho que durante a pandemia. Muito bom. Daniel? Luciano, e sobre inovação? Então, você que está vindo de Cannes agora, né? Como é que você está vendo, ouviu, né, a evolução do processo de inovação aí, né, pré e pós-pandemia? Né? Você acha que os clientes estão aí aderindo mais a ideias, né, mais disruptivas, né? Ou ainda preferem estar ficar numa solução numa zona de conforto, numa situação menos provocativa aí no período pandêmico? Como é que você vê a inovação aí, à luz aí do festival que você acabou de acompanhar? Assim, tem 2 pontos de vista, né? Olhando um pouco aqui para a gente no Brasil, assim, a gente está vendo que tem clientes muito mais modernos que várias agências, tá? Eles sim pedem inovação, eles querem ideias disruptivas, porque sabem que criatividade no final é fundamental para entrar na conversa das pessoas, né? As pessoas não é que elas vão receber uma comunicação que é intrusiva, elas têm que se interessar realmente, elas têm que se engajar e gerar conversa. Então, todas as marcas querem estar na conversa das pessoas, então elas estão buscando, sim, ideias disruptivas que tragam inovação. Mas inovação realmente é um termo bem amplo hoje em dia, né? Você tem vários jeitos de inovação. Tem a inovação com tecnologia, a inovação na criação de um produto novo, de um serviço novo, mas também tem a inovação no jeito de contar uma história, ou no jeito que você cria usando influenciadores, por exemplo. Então, assim, eu acho que, com certeza, assim, a maioria das marcas, no final, quer. Assim, tem vários, lógico, tem vários empecilhos, não empecilhos, mas obstáculos no meio do caminho, que às vezes, assim, ela precisa de um resultado rápido, ela precisa vender, ela precisa de uma campanha que seja um varejo, mas mesmo no varejo, assim, dá para fazer com inovação? Absolutamente dá, mas às vezes o tempo de produção, então a gente tem vários fatores que às vezes acabam limitando a gente de trazer uma inovação, uma ideia mais disruptiva, e as marcas acabam tendo que se comunicar, não que não seja disruptivo, tá? Porque assim, ou mais com meios mais tradicionais, como um vídeo no digital, que pode ser disruptivo pela mensagem que você vai passar no vídeo. Mas assim, do ponto de vista de inovação, de desenvolvimento de produto, de tecnologia, de criar experiências para as pessoas, para ter que vão além da compra, né? Tem uma oportunidade muito grande das marcas criarem experiências que vão além, que levam à compra, mas podem
garantir o relacionamento pós-compra. Então, assim, essa parte ainda acho que a gente tem que começar a retomar agora. E falou-se muito também agora na pandemia, Luciana, sobre a gente viu muita marca envolvida em causa, né? A gente viu muita gente, principalmente no começo da pandemia, quando veio aquele primeiro baque, muita gente parou de se comunicar, outras marcas decidiram, em vez de falar de si mesmo, começar a defender uma causa. Como é que você vê esse movimento? Você acha hoje que defender uma causa ou estar por trás de uma causa é mais importante do que falar de si mesmo? Como é que você vê essa estratégia de defender uma causa, mas também, de fato, acreditar naquela causa para que não haja descompasso entre as duas coisas, né? Você defender uma coisa numa comunicação e não aplicar aquilo de fato. Como é que você vê isso? É exatamente o que você falou, entendeu? A marca só pode falar de si mesma se ela estiver realmente comprometida com uma causa. Ela não só pode, como ela deve falar, porque ela está dando um exemplo. Então, assim, tem várias marcas que realmente elas estão fazendo de verdade com suas respectivas causas, né? Sendo do ponto de vista de diversidade, sendo do ponto de vista de sustentabilidade. É um movimento que veio e assim, está muito forte e vai continuar, espero que cada vez mais forte, né? Porque, enfim, é uma consequência do que a gente está vendo aqui. As novas gerações, elas sabem muito bem o que elas querem e o que elas não querem. Elas têm todas as informações na palma da mão, e elas vão buscar conhecimento antes de comprar alguma coisa, de onde veio, quem fez, porque fez, se tem trabalho escravo, se é sustentável, se gera lixo. Então, assim, as marcas hoje, marca que, assim, quem ferra o planeta ou quem não abraça a diversidade de verdade vai acabar pagando a conta logo mais, né? Porque essa nova geração não vai, assim, deixar barato. Então, assim, acho que é um movimento absolutamente importante. A gente, como indústria, realmente tem que dar o exemplo. Então, assim, se realmente uma marca está fazendo, tem que falar, tem que dar o exemplo, para assim, para que governos até, né, se inspirem no trabalho que as marcas, que empresas estão fazendo. Então, assim, acho super válido, mas tem que ter esse comprometimento real, né? Porque, afinal de contas, se todo mundo faz o bem, quem que ferra o planeta? Então, assim, as marcas realmente têm que fazer alguma coisa de verdade. Excelente. Daniel? Luciano, você falou de influenciadores, né? Eles surgiram aí, não sei, mais ou menos 5 anos atrás, se massificaram desde então. Né? Como é que você enxerga para influenciadores hoje, né? Ou seja, você imagina ainda uma cauda longa, né? Desse pessoal na indústria, ou você acha que vai ter um movimento aí de acomodação, né? De seleção, né? E de eventualmente enfim, de uma caracterização diferente aí da figura de um influenciador? Olha, tudo é o que a gente estava falando, né? A gente tem que ficar de olho o tempo inteiro no movimento, e principalmente o que estava vindo das redes sociais. Então, assim, eu acho que é uma tendência que ainda vai durar muito tempo. Por quê? Porque tem pessoas que ganham relevância rapidamente, que elas ganham relevância porque elas têm conteúdo, tá? Eu acho que quem vai acabar ficando e realmente se mantendo, e tem vários exemplos, né, que estão aí já faz um tempo como grandes influenciadores, porque tem um conteúdo muito bom. Ao mesmo tempo, né, a gente vê essas estrelas relâmpago, que surgem de repente e acabam muito rápido. Então, assim, trabalhar com influenciador são os novos globais, né, que a gente antigamente, né, trabalhava com os globais, e eles acabam sendo assim, bem escolhidos, eles acabam sendo bons embaixadores para as marcas, né? Então, assim, mas que nem eu falei, eu acho que precisa ter conteúdo, precisa realmente ter o fit com a marca, com o propósito da marca que a gente vai usar. Então, assim, tem uma análise muito delicada e muito profunda quando a gente tem que, né, vai trabalhar com influenciadora, porque, assim, é o que, né, a gente estava falando agora há pouco, pode dar certo, mas ele pode fazer alguma coisa, de repente, que isso pode acabar com a imagem de uma marca por um tempo, né? Porque também as coisas estão fugazes, né? Elas acabam e voltam rapidinho.
É exatamente assim que eu penso também. Eu acho que tem que ter um cuidado extremo na hora que você vai escolher os influenciadores para você acabar não colocando uma estratégia de campanha em risco por conta disso, né? Por conta de escolher mal alguém que em vez de te ajudar vai acabar te atrapalhando, né? Agora, Luciano, uma última pergunta aqui. Como é que você imagina o futuro do trabalho agora, né? Principalmente de agências, onde a criatividade, a conversa no café, aquele papo ali no quadro ali, né? É bem muito importante para você desenvolver, criar, enfim. Como é que fica isso a partir de agora para vocês? Como é que vocês imaginam daqui para diante? Um trabalho híbrido, home office, vai voltar todo mundo para o mesmo lugar? Enfim, como é que você avalia isso aí agora, a partir de agora? Sim, olha, a gente está estudando esse plano no mundo inteiro de como vai ser, mas assim, é quase 100% de certeza que a gente vai trabalhar de um jeito híbrido. Então, assim, a gente vai ter o escritório, a gente vai ter as mesas, as salas de reuniões, mas assim, vai ter uma flexibilidade. As pessoas vão poder escolher trabalhar dias em casa e dias na agência. Como vai ser na prática, isso a gente vai ver ainda, mas então por isso que a gente está estudando um super plano, porque é difícil conciliar, né? Realmente. Mas a grande verdade tá aqui é que as pessoas estão loucas para voltar para trabalhar em agência, né? No lugar fixo. Bom, Mas eu acho que eu assim, fui assim faz sentido por tudo que a gente passou, de a gente ter essa flexibilidade e ter esse plano por vários motivos, né? Inclusive de sustentabilidade. Então, acho que é bem provável que seja isso. Por aqui também estamos no mesmo caminho, viu, Luciana? Bom, esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Conversamos com a Luciana Aguiara, que é diretora executiva de criação da Circus Media Monks. Luciana, muito obrigado pela presença, excelente papo, muito obrigado. Eu que agradeço. E antes de terminar, eu gostaria de dizer que a Luciana e a Circus Media Monks aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar o que seria o nosso novo posicionamento. O resultado vocês vão poder conferir no Estadão Impresso, nas nossas redes sociais e também no site do Estadão Blue Studio. Em nome do Estadão Blue Studio, quero agradecer a audiência de vocês. Acompanhe essa e as demais entrevistas da série na nossa plataforma de streaming, que pode ser acessada no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.